Segundo o IBGE, mais de 40% dos estudantes adolescentes admitiram já ter sofrido bullying de provocação ou de intimidação. Em muitos casos, as ofensas podem terminar em agressões físicas. Os impactos emocionais e psicológicos preocupam as famílias, que muitas vezes não sabem como agir em situações como essa. Para a gente entender mais sobre esse assunto, vamos conversar hoje com a professora de Psicologia, Bruna Terra. Está começando mais um Miscelânea. Bruna, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo e pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigada, eu que agradeço. E eu queria começar te perguntando o que é o bullying? Bullying a gente vai entender que é um tipo de agressão que ocorre de uma forma repetida. Então, não é uma agressão pontual, isso não é considerado bullying. Bullying são agressões que estão acontecendo ao longo dos dias, né? Que a pessoa está em uma situação de humilhação, está numa situação ali que a deixa envergonhada, inferiorizada frente ao agressor. Lembrando que pode ser uma agressão física, mas também pode ser uma agressão psicológica, né? Xingamento, pode ser uma forma assim também de excluí-la de grupos, pode ser uma forma de deteriorar materiais da vítima. Então, imagina tudo isso acontecendo, né? Pode ser mais de um, não só uma desses aspectos, né? Acontecendo continuamente frente à vítima. E como que o bullying afeta a saúde mental dessa vítima? Então, se a gente for pensar, né, que essa pessoa, ela está continuamente sendo agredida ao longo de dias, meses, anos, ela está constituindo a personalidade dela, a autoimagem dela em frente a críticas. Então, ela está interiorizando dentro dela uma imagem inferiorizada. Isso a gente vê que a pessoa acaba tendo mais receio de se colocar, uma insegurança maior, né? A pessoa na vida adulta que sofreu bullying, muitas vezes desenvolve uma ansiedade social, uma fobia social, depressões e, em últimos casos, até o suicídio. Tá. E por que os jovens praticam bullying? Por que os jovens atacam outros jovens repetidamente? Aí eu costumo assim pensar não numa análise, um recorte dos jovens, mas enquanto sociedade como um todo, né? A sociedade em si, ela é excludente, a sociedade em si, ela tem padrões sociais de forma de se comportar, padrões de beleza, que naturalmente isso já causa uma exclusão àquilo que foge à norma, que foge a essa regra socialmente imposta. Então, a escola, se a gente for pensar que esses jovens, a maioria das vezes, os bullying acontecem dentro de escola, eles estão inseridos num recorte da sociedade. É lá que eles passam uma grande parte das horas da vida dele, em relações sociais entre pares ali dentro, então está muito mais suscetível a também sofrer essas exclusões, né? O jovem que pratica o bullying, ele normalmente busca uma certa popularidade ali dentro da escola. A gente vê assim que quando pratica, existem os espectadores que escutam, riem e acaba enaltecendo essa pessoa que pratica o bullying, né? Então é muito complexo quando a gente vai ver o porquê de acontecer essas formas de agressões contra a vítima. Sim. E por que muitas vítimas têm dificuldade de contar para os pais, por exemplo, quando a gente fala de crianças? Muitas vezes a gente vai ver assim, o anterior ao momento do bullying, como que já era a relação da criança com seus pais, né? Como que é estabelecido o diálogo ali dentro de casa, se há diálogo já. Porque numa situação de bullying, essa criança, ela está machucada, ela está ferida. Será que ela tem um sentimento ali de pertença dentro dessa família, de conseguir colocar o que está sofrendo bullying, né? Como que seria essa recepção dela dentro de casa? E uma questão também importante, que às vezes o motivo desse bullying, por exemplo, a gente vê muitos jovens LGBT sofrendo bullying. E às vezes eles nem contaram para os pais ainda em relação à orientação sexual. E aí começa a sofrer bullying. Então a gente vê duas questões ali, né? O motivo do bullying e a sofrência do bullying. Então são questões que a gente precisa pensar na prevenção,
né? O antes disso, fortalecer a relação familiar entre pais e filhos para que quando aconteça, ele se sinta seguro o suficiente para se colocar e para dividir esse sofrimento. Bem, como que você acha que pode melhorar essa relação entre pai e filho para que haja uma comunicação melhor entre eles? A gente trabalha muito em relação desde pequenininho, né? Não adianta na adolescência o pai resolver ser amigo do adolescente. Vai ficar uma relação um pouco truncada, então tem que estar acontecendo desde pequeno. Normalmente os pais, eles são aquela figura de, por regra, né, de reprimir. Tudo bem, mas eles também têm que ser a figura de situações de lazer, de situações prazerosas para a criança. Então, o pai não pode ser visto só como aquela autoridade que repreende, mas também aquela figura que tem vínculo, né? Então, uma coisa que a gente sempre orienta, você passeia com seu filho, você brinca com seu filho, você, né, tem um momento em família de jogar um jogo de tabuleiro, por exemplo, junto. São situações que fortalecem esse vínculo e não fica com essa imagem apenas dos pais que põe a regra, que cobra. E quais são os sinais que normalmente passam despercebidos das pessoas, desses que sofrem, dessas vítimas, né, que sofrem bullying? Às vezes a gente pode pensar que o não reagir, né, tá tudo bem. E não, na verdade o não reagir, o isolamento social, ele é um sinal, né? Os adolescentes que estão muito no quarto, muito trancado no quarto, né? Não quer reagir, não quer sair com os amigos, não quer ir para a escola, começa a ter dor de barriga, começa a ter dor de cabeça para não ir para a escola. Então são alguns sinais que a gente tem que ficar atento, não necessariamente vai ser uma forma explosiva, né, de demonstrar, de reagir com raiva, às vezes é mais embutida mesmo esse sentimento, a forma de expressão. E o que a vítima deve fazer ao sofrer bullying? O que ela deve procurar ao sofrer bullying? A gente orienta sempre buscar uma figura de referência ali que ela confie, para compartilhar esse sentimento dela. Às vezes pode ser pai e mãe, mas não necessariamente. Pode ser, às vezes, um tio, uma madrinha, um padrinho, às vezes até um professor. Os professores são um papel crucial na vida do adolescente, né? Para compartilhar, porque quem está sofrendo não consegue ver caminhos. Quem está no meio dessa situação de violência não sabe por onde recorrer. E às vezes um olhar de fora de uma pessoa de confiança vai direcionar, né, formas ali de dialogar, formas ali de reagir. E qual é o papel da escola nesse combate ao bullying? A escola, ela acaba tendo ali o maior momento de relações sociais entre pares da mesma idade. Se a gente for ver a criança em casa, ela não tem relações necessariamente com pares da mesma idade. Na escola que vai ter a sala de aula com a mesma idade acontecendo, né? Então, é ali que vai acontecer. Toda escola tem algum caso de bullying. E pensando nisso, a gente não pode esperar acontecer para pensar em alguma coisa, né? Já tem que estar dentro de uma base curricular, momentos ali de discutir diversidade, de discutir as diferenças, de aceitação de diferenças. É muito importante o papel da escola em relação de desconstruir padrões já impostos pela sociedade. O que é belo, né? O que é considerado certo, o que é considerado errado, e isso já ir desconstruindo desde pequenininho. Se for esperar ter o caso para acontecer isso, não é a forma que a gente trabalha. Aí seria o apagar incêndio, né? A gente trabalha na prevenção desde sempre. E no caso do aluno que pratica o bullying, o que a escola deve fazer para ele entender a gravidade da ação dele? O diálogo é o melhor caminho, né? A gente não reage à violência com violência. Então, primeiramente, é importante a gente conversar com ele em relação ao que ele está fazendo e sensibilizá-lo no sentido de dar empatia, né? De se colocar no lugar do outro ali para entender o que ele está causando no outro, o sentimento que ele está causando no outro. Mas a escola também não pode esquecer dos espectadores, porque eles reforçam o comportamento de quem está agredindo. Então, se eu estou agredindo e tem quem ri disso, isso vai manter a minha forma de agressão, né? Então, tem que pensar num todo. A escola ela pode trabalhar não necessariamente em cima apenas do agressor, mas do espectador que também está agindo passivamente ali para que aquilo
as formas de agressões se perpetuem, né? Então, eu falo assim, por exemplo, se a gente trabalhasse um projeto de teatro e que o agressor se representasse como vítima, né, o espectador, o agressor, são formas de sensibilizar, dele sentir o que é estar em outros papéis. Então, é uma forma de pensar como agir para que ele entenda o que ele está causando no outro. Bem, professor, o papo está muito bom, mas agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Não sai daí. Voltamos do intervalo com mais um bloco do nosso bate-papo sobre o bullying. Bem, Bruno, vamos agora falar sobre mais o agressor, né? Como os pais devem reagir ao saberem das práticas do seu filho? Bom, o primeiro momento é pensar, né? Não agir sobre impulsividade, que eu acho que a vontade que às vezes já ir na escola e já fazer alguma coisa de uma forma impulsiva. E a gente pede para não, espera, respira, escuta, né? Vamos supor, se o filho chega em casa contando. A primeira questão é acionar a gestão da escola. Então, conversar, né? O diálogo sempre é o melhor caminho. Não ir atrás da criança, não ir atrás dos pais das crianças. Comunica a escola, porque às vezes a escola nem está sabendo disso, e vê, né, a escola como uma mediação ali, porque se ir direto com os pais da criança, a gente não sabe que criança é essa, a gente não sabe a família que é. Então, conversando com a escola, depois de repente faz uma reunião, as famílias, com a escola como mediadora ali, é o melhor caminho, né? Com o filho, ouvir, acolher, ver se é necessário buscar ajuda profissional, dependendo do nível de sofrimento que está acontecendo. Os pais também não vão ter recursos para estar lidando, né, com essa situação. Então, os pais vão buscar os profissionais adequados, porque às vezes também para ele é novo e ele também não sabe como lidar. A gente não pode ver os pais como sempre super-heróis que vai saber tudo, né? Então, eles também às vezes precisam de ajuda, e aí a ajuda a gente vai buscar com os profissionais adequados. E alguns desses agressores normalmente são agressores muito por conta de passados dele, de traumas, e fizeram com que eles se tornassem esses agressores. O que fazer para prevenir esse tipo de ação? É um dos motivos, né? Eu sofri uma agressão, agora eu vou reproduzir aquilo que eu sofri, né? A gente vai ver assim que, novamente, se a gente for voltar no tempo, essa forma de agressão, se a gente entender os motivos que aquilo foi a agressão e tentar buscar o porquê que ele quer agredir novamente. Então, se a gente buscar com o agressor o que ele busca com isso, né? É uma forma de defesa que ele está fazendo isso? Ou ele está fazendo isso para buscar a popularidade que ele não teve quando ele sofreu o bullying, né? Para a gente tentar romper esse ciclo. A gente tem que buscar entender os motivos para tentar quebrar esse ciclo, para que ele consiga aquilo que ele almeja, que seja uma atenção, que seja um afeto, mas por outro caminho, e não por esse caminho que ele já conhece, que seria da agressão. Bruna, e o governo do estado de São Paulo anunciou que vai contratar 550 psicólogos como medida de prevenção aos ataques recentes que as escolas vêm sofrendo. Essa contratação vai ajudar também a diminuir os casos de bullying? Eu tenho um pouco receio dessa pergunta, porque parece que o psicólogo vai salvar o mundo, né? E não é assim que a gente pensa. Ele é mais um membro, um olhar para pensar em equipe. Então, a gente vai ter ali o olhar do pedagogo, né? O olhar do professor de história, o olhar do psicólogo agregando e pensando junto a questão emocional que está acontecendo ali. O psicólogo nunca atua sozinho na escola e não é o papel do psicólogo fazer um atendimento clínico dentro da escola. O psicólogo escolar não é essa formação. O psicólogo escolar vai trabalhar por projetos, vai trabalhar em grupos, né? O psicólogo clínico, ele trabalha dentro da clínica. A escola não é essa forma. Então, trabalhar em equipe, discutir junto, pensar junto, venha somar. Venha somar, pensar em projetos futuros, pensando até em relação a mudanças de políticas públicas, que a gente discute bastante. Porque é a base, né? Então, o que a gente pode alterar enquanto política pública, o que a gente pode alterar enquanto currículo escolar, para que sejam inseridos temas que venham a prevenir bullying futuros.
mas não que o psicólogo vai fazer ali um atendimento, uma intervenção pontual que vai resolver o problema. E para fechar, quando o bullying acontece no ambiente virtual, como que a vítima deve lidar com isso? O que ela deve fazer? E que está aumentando muito, né, em relação às redes sociais, essas formas de bullying. A pessoa às vezes nem sabe nem quem é a pessoa que está atacando ela, né? Então, assim, é mais difícil a gente pensar em formas de lidar com isso, mas não é impossível. O que a gente sempre coloca, e a gente está vendo muito artistas fazendo, é divulgar o que está sofrendo, né? Publicar, dar um print naquilo que recebeu e divulgar também, da mesma forma que foi feito. Tem só tomar cuidado para não responder e também atacar. Né? Então, de novo, não pode agir de uma forma impulsiva. Você recebe mensagem assim, você dá print, você salva, você pode colocar publicamente o que você está sofrendo também, né? Casos mais graves, sofrer uma intimidação maior, caso de polícia, né? Caso de polícia. Mas de outras formas a gente consegue lidar, a gente vê assim que existe uma... quando a gente publica isso, o agressor ele também se sente intimidado e tende a minimizar esses ataques. Obrigado, Bruna, novamente pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Bruna. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe a TV Univap também nas redes sociais. É só procurar @TV Univap. Tudo junto. Até logo!